Começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Eu acredito que hoje foi a vontade de Deus para que você esteja na frente da televisão aprendendo um pouco sobre a vontade dele. É sobre isso que nós vamos debater hoje. Vontade de Deus, como conhecê-la, como atuá-la, obedecê-la. Será que tem como a gente entender tudo? Tem como acelerar a vontade de Deus? E vem aqui, esse conceito de vontade permissiva. Olha, o homem pecou, mas é a vontade permissiva. Deus permitiu. Será que Deus permite coisas assim? Ó, a gente, enfim, Satanás fala, eu vou matar aquele cara, tem a minha permissão. Vamos falar sobre Jó também, que teve a questão de pode tocar, tá dentro da minha permissão. Vamos entender o que é permissão de Deus, o que é vontade permissiva, vamos entender o que é vontade absoluta dele. E, enfim, hoje aqui no Antenados na Geral vai ser muito interessante porque a gente vai tentar esclarecer alguns conceitos e às vezes alguns termos que a gente entende que são colocados de maneira errada no nosso entendimento. E claro, essa questão de vontade permissiva, vontade absoluta são termos, vamos falar de teológicos, não estão necessariamente na Bíblia, mas exegetas, estudiosos colocaram aquilo para tentar entender como Deus se costuma ou se porta diante de situações que eles veem com o homem, como o pecado de Adão e Eva. Será que foi permissão de Deus, vontade permissiva, livre-arbítrio? Até que ponto Deus intervém, até que ponto ele não pode intervir para manter o conceito do livre-arbítrio 100% puro? É duro a gente responder tudo isso aqui hoje no Antenados na Geral, mas a equipe está boa para responder. Recebeu ele que é conferencista, jornalista e presidente de honra da Assembleia de Deus, Centro Missionário Cristão em Teresópolis, pastor Jeremias do Couto. Pastor, bem-vindo ao Antenados. A gente vai tocar em coisas sensíveis hoje, porque uma coisa leva a outra. Permissão de Deus, vontade dele, livre-arbítrio, tudo isso está dentro de um mesmo escopo. Muito obrigado, André. É um privilégio voltar outra vez ao Antenados na Geral. E, na medida do possível, estamos aí para colaborar. Hoje vai ser na medida do possível, a nossa opinião na medida do possível, porque essa é uma área extremamente profunda e os nossos conhecimentos são limitados, né? Deus é soberano, Deus é absoluto, Deus é pleno e nós somos extremamente finitos. E se já é difícil entender a vontade que já foi revelada dele, imagina o que não foi revelado, crente. A gente vai falar sobre isso hoje aqui no Antenados na Geral também com ele, que é pastor da comunidade Cristã Semente do Amanhã da Barra da Tijuca, pastor Anderson Paca. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito bom, mais uma vez estar aqui. A gente vem aqui falar, mas a gente vem aqui aprender muito também, né? Então, esse tema, eu já estou aqui pensando em algumas coisas, porque primeiro que a vontade é dele, né? Eu fico imaginando alguém debatendo sobre a sua vontade. Já pensou, pastor? Já pensou? Então, a gente é um tema um pouco polêmico, mas ao mesmo tempo a gente pode sondar e descobrir o que Deus quer falar conosco hoje, porque Ele sempre fala quando o povo dele se reúne. E ainda tem isso, depois a gente vai chegar nos dias de hoje das pessoas fazerem a vontade de Deus as suas vontades próprias, né? É a minha vontade de Deus, né? A gente que decreta para Ele o que é para ser feito. E aí será que a gente tem que pedir e suplicar ao invés de decretar e mandar para Deus o que deve ser feito ou não, para dar espaço para Ele escolher o que é melhor para a nossa vida e não para o nosso decreto para Ele para vir de volta? Vou falar sobre isso também com ele, que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Plenitude e Vida, pastor Joel Serra. Joel, bem-vindo ao Antenados na Geral, queridão. Obrigado, André. É uma alegria estar de volta ao Antenados e poder aprender e também contribuir com esse programa, com os telespectadores. E eu creio que Deus permitiu que nós estivéssemos hoje aqui, né? E vontade permissiva, viu? A vontade permissiva de Deus. Vamos falar, esse conceito de vontade permissiva, esse negócio vai dar o que falar. E vamos procurar chegar aí a um denominador comum, né? Para que o nosso telespectador tire um proveito disso. Seja bem-vindo, você pode participar conosco. Durante o programa, vamos colocar aí na tela todos os contatos para você interagir com a Antenados na Geral. Deixa eu iniciar o debate nosso já dentro desse conceito, porque não tem como a gente se mover, andar um pouco para frente sem tentar esclarecer o que de fato é vontade permissiva. Quando eu escuto, ou qualquer pessoa que está em casa escuta vontade permissiva de Deus, a gente entende que é a permissão, às vezes até o querer dele, né? Ele deixa acontecer porque ele quer que aconteça. E até que ponto vocês entendem isso? Porque eu já tive muita dificuldade com esse conceito, porque eu não consigo entender que o pecado do homem... Vamos para o Éden, né? Deus, de fato, fala assim, ele vai pecar. Não, deixa, eu vou deixar ele pecar, eu vou querer que isso aconteça.
eu acho difícil entender esse conceito, mas também acho difícil a gente entender que o Deus que faz tudo, Ele é soberano, tudo está sob o controle dEle, mas, ao mesmo tempo, se a gente defende a questão do conceito do livre-arbítrio, nós entendemos que Deus pode tudo, mas Ele preferiu não poder fazer tudo por conta própria, porque Ele quer que o homem faça suas escolhas, tenha o seu curso natural. E aí, claro, ele está sob o controle de tudo ultimamente, mas ele deixa aberto ali para o homem controlar a sua vida. Como é que a gente consegue colocar no mesmo local essa questão de Deus manda, Ele pode tudo, Ele é o soberano, tudo vai na permissão dEle, mas ao mesmo tempo Ele se permite não controlar tudo? Bem, que aí dá o livre-arbítrio para o homem fazer as suas próprias escolhas. eu começo por Romanos, apóstolo Paulo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. A partir daí, eu pessoalmente tenho problemas com essa nomenclatura, com essa expressão, vontade permissiva. Ela aparenta que Deus não teve condições, Deus não pôde resolver o problema, então Deus simplesmente largou de mão. É uma expressão meio perigosa, a meu ver, porque desqualifica a soberania de Deus. Então eu prefiro usar sempre vontade soberana, mesmo quando Deus decide não intervir. Perfeito. Mesmo quando Ele decide não agir, e na sua não ação, Ele está agindo para alcançar um propósito. E eu tenho um exemplo que eu costumo usar da minha família. Nós éramos pobres e vivíamos no interior, a casa não tinha energia elétrica, eram lamparinas. E um dia estávamos rodeados à mesa junto com o nosso pai, e o meu irmão tentou colocar o dedo no foguinho da lamparina. E ele fez isso por várias vezes. E meu pai foi lá várias vezes e tirava a mão dele. E ele insistia. Num dado momento, meu pai permitiu. Deixa que ele quebra a cara. Deixa ele pôr a mão no fogo. Agora, meu pai não fez isso porque não pôde contê-lo. Meu pai não fez isso porque não pôde controlá-lo, porque ele poderia tirá-lo dali e ele não poria mais a mão na lamparina. Ele fez isso para ensinar uma lição. Quando ele chegou o dedinho perto do fogo e sentiu o fogo queimar, de imediatamente ele se afastou. Então, a permissão de Deus, ela não é uma permissão porque Ele não pode agir. A não ação dele significa que Ele está agindo também para cumprir algum propósito. Então, eu entendo que vontade permissiva é uma expressão perigosa porque ela desqualifica a soberania de Deus. Deus age, a gente consegue entender e ouvir Deus quando Ele fala e quando Ele não fala. Alguns falam isso, o silêncio de Deus fala às vezes mais do que as palavras, né? Então, assim, às vezes a não ação de Deus não quer dizer que Ele não está agindo. Ele está agindo e, na verdade, Ele quer passar. Como é que vocês entendem também dentro disso tudo? E, claro, eu vou meter um pouco essa questão disso de livre-arbítrio também. Eu acredito que existem coisas que nós fazemos que vão contra a vontade de Deus. Nem tudo que é feito nesse mundo é a vontade de Deus, se é que me permita falar isso. E aí a gente vai levantar muito, mas você acredita que, embora nada saia do controle dele, está sob controle, está vendo, mas talvez não seria a vontade dele que a gente fosse lá e colocasse, do seu pai que fosse colocasse o dedo na lamparina, mas a gente vai e coloca. Mesmo ele não agindo, nem todas as nossas ações são condizentes à vontade de Deus, porque ele nos deu também um livre-arbítrio, uma naturalidade.